nós vamos aprender a conhecer mais de Ti. Pai, obrigada, Pai, por cada família aqui representada. Obrigada também por aquelas que não puderam comparecer, mas que estão conosco online. Pai, ilumina cada família, cada marido, todos os filhos. Dai-nos, Senhor, sabedoria para que a gente possa viver nesse mundo tão difícil, Senhor, com tantas aflições, com tantas dificuldades, mas nós cremos que em Ti nós temos paz. Amém. Abençoa essa reunião, nos dê discernimento, nos dê sabedoria. Que assim seja, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Para quem não sabe, essa é a Beta. A Beta é a responsável pelo Cartas Vivas de Amor existir. Porque ela é uma mulher incansável. Ela é uma mulher que não retrocede. Ela é uma mulher determinada. E durante muito tempo ela falava: nós precisamos estudar a Bíblia. E enquanto ela fez igual aquela viúva que importunava o juiz, enquanto o juiz não olhou a ação dela, ela não sossegou. Então, para quem não sabia, essa é a Beta, viu, meninas? A Soraya vai ler aqui o texto de hoje, é Isaías 10, preste bastante atenção. A Bíblia é atemporal. Bom dia. Vamos lá, Isaías 10, versículo 1. Que aflição espera os juízes injustos e os que decretam leis opressoras. Não fazem justiça aos pobres e negam os direitos dos necessitados de meu povo. Exploram as viúvas e tiram proveito dos órfãos. O que farão quando eu os castigar? Quando trouxer de uma terra distante calamidade sobre vocês? A quem pedirão ajuda? Onde seus tesouros estarão seguros? Serão levados como prisioneiros ou ficarão caídos entre os mortos? Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Que aflição espera a Assíria, a vara de minha ira? Uso-a como bastão para expressar minha fúria. Envio a Síria contra uma nação ímpia, contra o povo com o qual estou irado. A Síria os saqueará e os pisará como o pó sobre seus pés. O rei da Síria, porém, não entenderá que é meu instrumento, esse não é seu modo de pensar. Seu plano é somente destruir, derrubar uma nação após outra. Ele dirá: em breve, cada um de meus príncipes será rei. Destruímos Calno, como fizemos com Carquemis. Amate caiu diante de nós, como aconteceu com Arpade, e derrotamos Samaria, como fizemos com Damasco. Sim, acabamos com muitos reinos, cujos deuses eram mais poderosos que os de Jerusalém e Samaria. Portanto, derrotaremos Jerusalém e seus deuses, como destruímos Samaria e seus deuses. Depois que o Senhor tiver usado o rei da Síria para realizar os seus propósitos no Monte Sião e em Jerusalém, ele se voltará contra o rei da Síria e o castigará, pois o rei é orgulhoso e arrogante. Ele diz: fiz isso com meu braço poderoso, com minha astuta sabedoria o planejei. Destruí as defesas das nações e levei seus tesouros. Como um touro, derrubei os seus reis. Roubei as riquezas dos seus ninhos e ajuntei reinos como camponesa ajunta ovos. Ninguém pode bater as asas contra mim, nem dar um pio de protesto. Mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? E a serra mais importante que a pessoa que com ela corta?
Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos enviará uma praga sobre as tropas orgulhosas da Síria, e o fogo ardente consumirá a sua glória. O Senhor, a luz de Israel, será o fogo, o santo será a chama. Devorará como fogo os espinhos e o mato, e queimará o inimigo em um só dia. O Senhor consumirá a glória da Síria, como um fogo consome um bosque em terra fértil. Ele definhará como os enfermos durante uma praga. De todo esse bosque glorioso, restarão apenas algumas árvores, tão poucas que uma criança poderá contá-las. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da família de Jacó, não dependerão mais de aliados que procuram destruí-los. Confiarão fielmente no Senhor, o Santo de Israel. Um remanescente voltará, sim. Um remanescente voltará, sim. O remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. O Senhor, em sua justiça, decidiu destruir o povo. Sim, o soberano Senhor dos Exércitos já decidiu destruir toda a terra. Portanto, assim, diz o soberano Senhor dos Exércitos: ó meu povo em Sião, não temam os assírios quando oprimirem vocês com vara e bastão, como fizeram os egípcios muito tempo atrás. Em breve, minha fúria contra vocês passará e minha ira se levantará para destruir os assírios. O Senhor dos Exércitos os castigará com seu chicote, como fez quando Gideão venceu os midianitas na rocha de Horebe, ou quando o Senhor ergueu sua vara para afogar o exército egípcio no mar. Naquele dia, o Senhor acabará com a servidão de seu povo, quebrará o jugo de escravidão e levantará os seus ombros. Vejam agora, os assírios estão em Aiate, passam por Migron e guardam seus pertences em Micmas. Atravessam o desfiladeiro e acampam em Geba. A cidade de Ramá está tomada de medo. O povo de Gibeá, cidade natal de Saul, foge para se salvar. Gritem de terror, habitantes de Galim. Alertem lá. Pobre norte. Uma microfonia aqui, gente. Peraí, como é que é? 31? O povo de Madian e os habitantes de Gebim tentam se esconder. O inimigo para em Nob pelo resto do dia. Sacode contra o belo monte Sião, o monte de Jerusalém. Mas vejam, o soberano Senhor dos Exércitos cortará com grande força a Jane, você está com o áudio aberto. Vânia, você está com o áudio aberto. Pronto, pode ir? Vamos lá. 33. Mas, vejam, o Senhor dos Exércitos, o soberano Senhor dos Exércitos, cortará com grande força a poderosa árvore da Síria. Ele derrubará os orgulhosos, a árvore imponente será lançada por terra. Cortará as árvores do bosque com um machado, o Líbano cairá pelas mãos do poderoso. Esse texto é forte. Estamos aqui pensando aqui, que Deus, interessante, que muita gente fala, como que Deus destrói o povo todinho, né? Eu lembro um tio meu falou assim, eu estou lendo a Bíblia, mas aquele Antigo Testamento, ele é complicado demais. Ele nunca tinha lido a Bíblia. Porque é uma matança, mas o povo, e Deus destruindo o povo, e Deus matando aquele tanto de gente morrendo, e milhares e milhares. E eu falei, não, tia, é assim mesmo. Ele falou assim, mas não é Deus? Como é que mata o povo? Eu falei, acontece que o povo é teimoso. Tá chamando aqui. Vamos lá. Acontece que o povo, Deus realmente
Deus nos prepara, mas de forma que nós temos que ter obediência. E o povo não obedecia, gente. Então, quanto mais Deus ensinava, o povo continuava desobedecendo. Então, tinha mesmo essa matança aqui, né? E aqui fala que ó, no capítulo 20 começa a esperança para o povo do Senhor. Aqui começa vindo a esperança para aqueles que vieram de Jerusalém, que estão lutando, né? Então, aqui fala, confiaram fielmente no Senhor. Lá no versículo 20 fala, confiarão fielmente no Senhor, o Santo de Israel. O remanescente voltará? Sim, o remanescente de Jacó. Quem que é o remanescente que voltará? Somos nós que estamos aqui, entendeu? E Jesus que já habitava, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus já existia quando Deus criou, ele era Deus. Entende? Então ele era um remanescente e nós hoje somos o remanescente. Não é? Então nós estamos habitando aqui para a gente continuar o legado que Deus preparou para nós. Então, aqui, como Jesus fez, Jesus veio, né? E continuou aquele legado que Deus... Continuou não, porque ele era Deus, né? Ele, desde, né, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E era Jesus. E hoje nós estamos aqui para continuar esse legado, continuar a palavra dele, né? Exalar o bom perfume de Cristo, aonde nós passarmos, né? Vai ter guerra? Vai. Vai ter tribulação? Vai. Não é? Quem aqui não passa tribulação? Nós todos, né? Muita gente, assim, tem igrejas hoje, você converteu, agora sua vida vai ser uma maravilha. Só que, gente, enganoso, que se você achar isso, realmente é uma maravilha, porque com Cristo nós somos outra pessoa, não é? Mas as tribulações vão continuar, porque Jesus falou, no mundo sereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, a luta permanece, mas a luta com Jesus é de uma forma, e a luta sem Jesus é de outra forma. Então, o que nós cremos e temos esperança é que vai passar. Vai passar, não é? Então, é isso que eu falei para o meu tio, falei, tio, vai ter guerra mesmo, nós estamos em guerra, o tempo inteiro em guerra. Nós não podemos baixar nossas armas. A distração faz com que as baratinhas vão entrando, aqui na palavra está escrito que vem as baratinhas, vem comendo pelas beiradas, e a gente não percebe. Quando o inimigo vai entrar, porque se um leão entrar, você percebe. Se a baratinha entrar, você não percebe. Quando você vê sua casa cheia de baratinhas, você tem que detetizar, não é? Agora, se entrar um cachorro, um leão, você vai saber. Entende? E o inimigo, ele age dessa forma, comendo pelas beiradinhas. E nós temos que tomar muito cuidado. Então, temos que estar atenta, vigiando o tempo inteiro. Porque, ai daquele que está em pé, cuide-se para não cair, não é? Isso que eu queria falar hoje, né? Vamos lá? Quem quer falar? Tem mais, meninas? Quem quer falar desse texto? Quer falar um pouquinho? Fala aí, sim. Bom dia, meninas. Que texto maravilhoso, né? Tem gente que olha esse texto aqui e abre a Bíblia assim e já fecha, né? Porque fala assim, como que eu fui encontrar esse capítulo aqui no meio da Bíblia? Mas é maravilhoso saber que Deus, ele detesta tanto a arrogância quanto a rebeldia. Então, a arrogância do rei da Síria, né? Acho tão engraçado aqui no versículo 15. Eu falei assim, mas por que o machado vai falar que ele é alguma coisa? Será que não é o machado ou será que não é quem maneja o machado? Né? Deus tem um pouco de senso de humor. Por quê? Porque, na verdade, é quem maneja o machado. E o rei da Síria, ele é só um instrumento na mão de Deus. Um instrumento forte, Deus escolheu esse instrumento. Então, ele derrota lá o reino de Samaria, que fala que passou, vai falando o caminho que a Síria foi fazendo, né?
vai lá em Samaria, vai destruindo, e as pessoas vão falando, meu Deus, o que vai acontecer? E vai chegando em Jerusalém, vai chegando perto do monte. Mas o nosso Deus, ele odeia a arrogância e a altivez, né? A rebeldia e a altivez do olhar. Então, ele fala assim, o rei da Assíria, é pela minha inteligência, né? É pela minha sabedoria. Mal sabe ele que está sendo usado. Então, assim, Deus, ele usa, às vezes vai ser nosso chefe, às vezes vai ser nosso vizinho, às vezes vai ser várias coisas para o quê? Voltar o nosso coração para o lugar. Porque sempre quando tem uma injustiça no coração, Deus, ele dá uma chance de arrependimento. Só que tem muitos que eles querem viver como o ladrão da cruz. Eles descobriram a história do ladrão da cruz, que se arrependeu lá no finalzinho, né? E querem se arrepender lá no finalzinho. E isso não é o que Deus quer. Deus quer que nós nos voltemos. Ele fala assim, eu não tenho prazer no que o ímpio pereça, mas eu quero que ele se arrependa e volta e viva. Então, assim, o desejo de Deus é sempre a vida. Mas a arrogância, a profecia que é contra quem? Se a gente voltar um pouquinho aqui no capítulo 9, a gente estava falando de Efraim luta contra Manassés, Manassés contra Efraim, que são irmãos. Então, Deus, ele abomina. E ambos devorarão Judá. E ambos devorarão. Então, assim, os irmãos se ajuntam para ir contra o outro irmão. Então, nós precisamos. Isso aqui é muito pedagógico para agora, porque, olha, negaram a injustiça aos pobres. Tem alguma semelhança com o que nós estamos vivendo? Total, né? Então, é para esse tempo, é para essa hora. E nós sabemos que esses que têm o olhar altivo, tá pensando que a minha inteligência, a minha sabedoria, sabe quando a gente sabe que a gente está humilde? Quando a gente está humilhado, fala que não tem crente que ele sem ser humilhado. Porque a Bíblia fala, humilhai-vos debaixo da minha poderosa mão. E aí eu os exaltarei. Então, se você, eu quero ser, sabe, aquela que é igual a Abraão, que Jesus chama para de fora da tenda, fala assim, vem aqui que eu quero falar com você. Mas também você pode ser igual Saulo, que ele teve que derrubar do cavalo. Então, assim, que nós possamos ouvir, né, saber que ele está falando hoje com a gente, ó, volta, confia. Naquele dia, que dia é esse? No dia da destruição, quem que você vai confiar? Aí você vai se ter som para confiar. Aí fala assim, ó, o bastão do Egito, o povo que habita em Sião, não temas. Uai, mas essa Assíria que vai andando e vai destruindo, não temos? Como assim não temos? Deus está falando aqui, ó, não temos. Inclusive, ele repete isso várias vezes, né? Tem uma ligação aqui, Lala. Estão me ouvindo, meninas? Sim. Deixa um pouquinho no avião. Modo avião. Aqui, aí fala. Agora parou. Lá deve ter caído o sinal. Vou mandar mensagem lá. Tá bom. Desculpa, gente. Não era pra gente pôr no modo avião? Não é um Zoom, né? É porque você pôs na internet, aí ele entra em do WhatsApp. É. Então, lá no versículo fala assim, ó, acontecerá que naquele dia o peso será tirado dos seus ombros, o seu jugo do teu pescoço. Então, gente, nós precisamos voltar para esse Deus, confiar nele, igual fala lá no 20, para que ele possa tirar o jugo do nosso pescoço, como fala no versículo 27. Então, ele vai tirar o jugo. Por quê? Porque a rebeldia ela não tem amparo. E a altivez do coração é só destruição.
É igual labareda. A gente que mora aqui no Cerrado, a gente vê quando tá na estrada, né? Quando pegam fogo no Cerrado. O que que sobra? Nada. É destruição. Então é isso que Deus fala para aquele que tem um olhar altivo. E a gente sabe que o olhar altivo é o quê? Soberba. É você achar que você acha mais que o outro, você é porque é o meu jeito. Eu falo assim que eu vejo quando eu tô precisando de muita humildade, quando eu não, eu penso assim, gente, será que eu escutaria o rapaz que vigia o meu carro? Será que se ele falasse algo de Deus para mim, será que eu escutaria? Ou se eu tô disposta, inclinado meu coração para ouvir o PhD, o Dr. Augusto Nicodemos. Não estou dizendo que não pode ouvir, mas que nossos olhos precisam estar abertos, porque é isso que é humildade, é você voltar para o mesmo lugar. Humildade vem de humus, palavra humus, terra. Então, do mesmo lugar que aquela pessoa veio e vai voltar, eu vim e vou voltar. Então, que nós possamos adquirir essa humildade para o quê? Para que esse Deus tire o nosso desse jugo de guerra contra irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. Meninas, esse texto, para mim, ele começa falando assim: ai de vós que fazem leis injustas. Quem faz lei, gente? Quem que faz lei? As pessoas que foram escolhidas para legislar. Então, esse texto está dirigido a esse povo. Ai de vós que fazem leis injustas para explorar. No 2 fala assim: vocês não defendem o direito dos pobres, nem a causa dos necessitados, e exploram as viúvas e os órfãos. Então, vamos pôr sentido no tempo que nós estamos vivendo. Ai dos que fazem leis injustas. Nós estamos vivendo um tempo em que as instituições estão deixando de cumprir os seus papéis. Nós estamos vivendo um tempo de crise institucional, de incerteza. Por que a gente tem incerteza? Porque aquilo que era para cumprir um propósito não está cumprindo o propósito. Então, quando a gente está debaixo de uma orientação que não cumpre o que ela deveria cumprir, isso gera uma incerteza, isso gera uma insegurança. Quem não está vivendo insegurança hoje, mediante o que nós estamos enfrentando de insegurança institucional? Certíssimo, né? E aí, como a Bíblia é atemporal, Deus falou lá para aquele povo, mas vamos trazer para hoje? Goiânia, Brasil, 21 de agosto de 2025. Eu, Deus, vou levantar o rei da Síria. Então, presta atenção, irmãs. O rei da Síria foi levantado por Deus. Quem é alguém poderoso sendo levantado por Deus hoje? Em favor da insegurança institucional. Não fala, porque fica gravado. Estou falando bem difícil, estão vendo? Para não falar nada que compromete para a nossa live não ser bloqueada, nem o nosso YouTube, certo? Então, vamos imaginar. Deus levantou agora um poderoso. E quem que é esse poderoso que Deus levantou? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que Deus levantou alguém com muito poder. Poder de pegar o quê? Todas aquelas pessoas que deveriam fazer a justiça e não estão fazendo. Vamos pôr sentido. Como esse texto é um texto para hoje. Para hoje. Olha só. Ai, gente, ai é uma interjeição. Eu gosto muito de olhar na língua portuguesa
as palavras que são usadas para ligar as frases, para ligar o sujeito ao verbo, certo? Então, ai. Ai significa assim, para. Presta atenção. Olha para o que eu estou querendo dizer. Um ai é muito pesado, irmãos. Porque um ai vindo do próprio Deus é algo dizendo assim, vai doer. Não vai ser fácil. Vai ser difícil. Então, esse texto tem que começar assim, ai. Ai daqueles que deveriam fazer justiça e não fazem. Ai de nós que deveríamos cuidar dos pobres e da causa das viúvas e não cuidamos. Ai daqueles que exploram os necessitados. Ai, o que vocês vão fazer no dia do castigo quando vier a desgraça? Então, Deus é um Deus de amor, é um Deus que mandou Jesus para pagar todos os nossos pecados. A nossa dívida já está paga. Mas a todo tempo Deus está atento ao que está acontecendo. Lá em Miqueias, tem um versículo que diz que a peleja é do Senhor. Então, esse texto ele é muito claro para dizer que nós não precisamos ficar preocupados com quem faz o que é errado. Isso não é da nossa conta. Isso não é da nossa conta. Sabe o que é da nossa conta? Cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Por quê? Porque quem levantou o rei da Síria foi o próprio Deus. Quem escolheu o rei da Síria para ir lá e dizimar o povo. Aquilo que o tio da Soraya falou, mas como é que Deus deixa esse povo tudo matar? Quem levantou, quem ia dizimar o povo todinho foi o próprio Deus, sabe por quê? Porque o povo estava em desobediência, não cumprindo o que deveria ser cumprido. Se Deus pagou a dívida de todas nós, por que nós não estamos fazendo o que tem que ser feito? Por que nós não estamos fazendo o que tem que ser feito? Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, ajudar os necessitados. Então, ele fala assim: vocês serão levados como prisioneiros porque Deus quis. Foi Deus que quis levar o povo como prisioneiro. Ele que levantou alguém para oprimir o povo. Ó, mesmo assim a ira de Deus não passou. Sua mão continua levantada para castigar. Por quê? Porque o povo, né? Aí vamos voltar para aquela época. Nós somos de uma terra abastada, gente. O Brasil é um país que não faz falta nada. O Brasil é uma terra abençoada. O Brasil é uma terra próspera. O Brasil é o país que será a resposta para todas as nações. Existe uma profecia de Dom Bosco que do centro do Brasil vai sair a resposta para toda a humanidade. Então, o Brasil é um país abençoado. O Brasil é um país próspero. A prosperidade está sobre nós. Nós não precisamos nos preocupar com as injustiças. Jesus não parou o ministério dele para ir lá prender Pilatos. Paulo não deixou de pregar para ir lá decepar a cabeça do Herodes. Irmãos, é o próprio Deus que levanta as pessoas. Então, olha só como que ele vai fazer. O rei da Síria como instrumento de Deus. Então, irmãs, o rei da Síria, como muitos que Deus vai levantar, não se iludam com poderosos que estão sendo levantados para lutar a causa da legislação que não funciona. São instrumentos do próprio Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. São instrumentos do próprio Deus. Para quê? Para que as coisas se reordenem. Irmãs, Deus não perdeu o controle. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E todas as coisas já estão escritas. Todas as coisas já estão escritas. Ele estabelece reis e remove reis. Olha só o que ele fala. O rei da Síria como instrumento de Deus. O Senhor disse, ai do rei da Síria. Então ele mesmo levanta e ele já fala assim, eu vou levantar alguém que não é meu, porque o rei da Síria não era de Deus,
né? Então, o rei da Síria aqui, ele inclusive remete a Satanás, porque Satanás era orgulhoso e arrogante, e foi por isso que ele caiu. Então, o rei da Síria aqui exerce um papel de que Deus também usa o Satanás. Deus permite que Satanás faça coisas na nossa vida, porque Deus não se envolve com o que é errado. Então, mas o Satanás só pode fazer na minha vida aquilo que Deus deixa. Qual é o nosso papel? Fechar as brechas. Se você não tem brecha, irmã, fecha as brechas. E Deus está deixando Satanás tocar na sua vida, tem um propósito. Então, o rei da Síria aqui, ó, vamos continuar. O texto é longo, mas é importante. O rei da Síria queria mais do que oprimir o povo. Ele só pensa em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. Quem que está pensando desse jeito hoje? Vamos trazer Brasil, mundo, 21 de agosto de 2025. Os poderosos que estão sendo levantados no mundo, o que eles estão pensando? Eles só pensam em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. Nós temos hoje uma polaridade no mundo. Duas nações muito poderosas que só pensam em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. Não se iludam da entrada para o narcotráfico, que ela não é só para o narcotráfico na América do Sul, é para a conquista da Amazônia. Não se iludam, achando que em nome de destruir o narcotráfico, não existe um plano muito maior de conquistar algo que é o pulmão do mundo, que é a Amazônia, certo? Então, nós precisamos ler esse texto e trazer ele para hoje. O rei da Síria fala assim, todos os meus comandantes serão rei. Aí Deus fala assim, tadinho dele, ele está achando que ele faz rei. Eu é que faço, eu é que deixo ir, eu que deixo fazer. No verso 10, o rei da Síria fala assim, já derrotei reinos pagãos, eu posso derrotar o povo de Israel. Só derrotou quem Deus permitiu. Ficou um remanescente. Aí somos nós. Nós só estamos nessa história a partir de agora, irmãos. Nós só estamos nessa história a partir de agora. Porque nós somos remanescentes, Israel. Nós somos o povo que na quinta-feira, um dia lindo para você tomar sol, para você sair com os amigos, se reuniu na casa da Priscila, online, pela internet, no YouTube, para estudar a palavra de Deus. Nós somos o remanescente de Israel. E esse remanescente de Israel tem um mas sobre ele. Tem um ai no começo e tem um mas. Sabe qual que é o mas? Lá na frente, no verso 20, fala assim, naquele dia, os poucos israelitas que ficaram não vão confiar mais nos assírios que os fizeram sofrer. Então, olha só. Tinha os legisladores, as leis. Deus levanta o rei da Síria, que vai fazer o povo sofrer mais do que o povo que legislava de forma errada. Põe sentido, irmãos. Põe sentido. Eles vão pôr toda a sua confiança em quem? No Senhor. No Santo Israel. Nós temos que nos voltar para Deus todos os dias. E aí eu quero achar aqui, pois o Senhor, no verso 23, o Deus poderoso, decidiu destruir esse país inteiro e fará o que decidiu fazer. Então, ele destruiu lá, como ele tem permitido destruir muitas nações. Nós estamos vendo isso. Aí, algumas versões falam mas. Na minha fala, portanto. O verso rema, para mim, é aqui, ó, 24. Portanto, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, diz ao seu povo que mora em Sião. Sião, irmãs, representa o lugar que a gente está debaixo da proteção de Deus. Sião é um lugar, hoje, é um lugar espiritual. Não é mais um lugar físico lá de Sião, lá em Israel. Sião é um lugar espiritual. É um lugar onde você tem a sua comunhão com Deus, onde você está sendo guardado por Deus, onde você exerce a sua espiritualidade. Portanto, o Senhor Deus poderoso diz ao seu povo que mora em Sião: meu povo, não fique com medo. Então, vamos falar do dia de hoje. Irmãs,
brasileiras, goianas, não fiquem com medo. Não fiquem com medo. Porque quando alguém castigar e maltratar você, não fica com medo. Porque às vezes, vamos colocar sentido na nossa vida pessoal. Às vezes você está vivendo um momento na sua vida de ai. Alguém que deveria contribuir para algo na sua vida está direcionando para o lugar errado, algo que deveria ser feito para o bem. Deus fala para você nessa manhã. Não se preocupa, não fica com medo. Não se preocupa, não fica com medo. 26. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, castigarei. Quem que castiga? A peleja, irmãs, não é nossa, é do próprio Deus. Nós não temos que fazer juízo. Nós não temos nem que olhar. Nós podemos interpretar. Por quê? Porque se você olhar e pecar, irmã, caiu. Então você olha, interpreta e devolve. Senhor, o senhor está vendo que isso é uma injustiça? Eu devolvo para o senhor para que o senhor tome providência. Às vezes você está sendo injustiçada numa relação de sociedade. Às vezes você está sendo injustiçada numa ação judicial, num negócio que você fez, num próprio casamento. Às vezes a sua família está contra você. Às vezes você está vivendo um ai de soluções que deveriam ser corretas, sendo incorretas. Mas Deus fala assim, não é você que vai fazer justiça, sou eu que vou fazer justiça. Deus é que coloca o rei e retira o rei. Deus põe, Deus... Irmãs, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que muitos falam, e ele faz uma oração lá em 2 Crônicas 29:11, falando assim, seu é o poder, o Senhor honra e o Senhor desonra, o Senhor dá e o Senhor retira, o Senhor põe em tronos e tira de tronos. Então, é muita ilusão a gente achar que nós estamos à mercê da nossa própria atitude. Porque o evangelho, ele pode ser escolhido, mas o Russell Shedd falava que ele é um bridão no nosso nariz. Sabe o que é bridão? É aquilo que coloca no nariz do boi, para poder levar ele para um lado e para o outro. Ele é um bridão, porque ele vai te forçar a sair do caminho certo, errado, para o caminho certo. Todas as vezes que sair do caminho, toda vez que a gente desviar, porque Jesus fala lá em João, aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. Jamais. Então, se precisar de passar por aí, irmãos, vai ter que passar por aí. Por quê? Porque às vezes a gente está distraído. Foi o que a Soraya falou no começo. Às vezes você está distraído, você não está atento, você deixou suas armas caírem, você largou o escudo, você largou, irmã, você perde a guerra se você olhar para o lado. Deixa eu ficar olhando aqui, ó. A irmã linda que veio aqui. Como é que você chama? Jéssica. Jéssica, bem-vinda. Obrigada. Privilégio te receber aqui. Se eu ficar distraída aqui olhando para a Jéssica, eu vou perder o foco. Então, um guerreiro, ele tem um escudo e ele tem uma arma. E ele não olha para o lado. Então, ele não precisa ficar olhando para o que o outro está fazendo de errado. Ele tem que olhar para frente e lutar a batalha. Porque na hora que ele olhar para o lado, vem um na frente e degola ele, já caiu, morreu. Amém? A armadura, ela é toda na frente. O escudo não vem nas costas. O escudo vem na frente. Então, a gente tem que olhar atento para quem? Para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. E aí, os ais vão acontecer, os reis da Síria vão acontecer juízes, governantes que não são justos, mas o Senhor está falando aqui
que ele castigará. Ele que vai tirar. E aí ele fala assim, ó, naquele dia eu livrarei vocês. Quem livra a gente, irmãs? Deus. Próprio Deus. Essa dispensação que a gente tem aqui hoje, e no final eu quero só terminar, achei o mais. Achei o mais é no 33. Mas o Senhor, o Deus poderoso, derrubará. A Derb leu esse texto. E humilhará os assírios. Quem são os assírios, irmãos? Os assírios são as pessoas que não são tementes a Deus. Os assírios, eles eram tão maus. Eles são citados como um povo porque eles faziam sacrifício de crianças. Eles sacrificavam crianças a ídolos, né? E eles, nas batalhas, eles matavam mulheres e crianças. Então, existe um certo pudor em guerras. Um certo pudor, um certo acordo, um acordo branco, né? Que eu acho ele preto, mas ele é branco. Preto, assim, porque é derramamento de sangue. Existe um acordo em que não se deve matar civis, nem mulheres, nem crianças. Isso é desde sempre, não é da agora. Quando você vê lá o noticiário, a guerra lá da Ucrânia matou não sei quantos civis. Agora um monte de presidente toma providência. Quer dizer, só toma providência quando mata civil. Quer dizer que o resto do povo pode matar. Militar pode matar, não tem problema não. Homem pode matar, só não pode matar mulher, criança, civil. Mas existe esse acordo entre as guerras. E os assírios, eles não honravam esse acordo. Então, era um povo mau, era um povo ruim, que não poupava nem as crianças, nem as mulheres. Então, aqui, quando Deus fala assim, mais o Senhor, Deus Todo-Poderoso, outra coisa que esse texto revela, Deus é todo-poderoso, desde o começo. Acho que ele falou umas 7 vezes nesse texto. Mais o Senhor Deus Todo-Poderoso, mais o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem tem o poder, irmãs? Deus. Deus tem todo o poder. Então, ele é o Todo-Poderoso, que destrói o quê? O rei da Síria que está lá na sua vida. Tem um rei da Síria lá na sua casa? Na minha tem. Acho que toda casa tem um rei da Síria. Alguém que foi levantado assim mesmo para oprimir, para judiar. Mas não tem só esse, não. Tem também os que estão legislando errado. Então, não tem só o rei da Síria. Tem ai do que deveria ser povo de Deus. Porque esse ai está sendo falado para o povo de Deus. Ai de vocês que deveriam cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e não cuidam. Mas o Senhor Deus poderoso derrubará e humilhará os assírios mais orgulhosos, como se cortam galhos árvores de árvore. Então, o que a gente precisa fazer? Confiar que nós temos um Deus, que é o Senhor dos exércitos. Ele é que levanta. Por isso, uma prática muito boa, que eu acho que todos nós que somos cristãos, conhecedores da palavra, deveríamos fazer. Senhor, o que eu devo aprender com isso que está acontecendo comigo? Senhor, esse rei da Síria que o Senhor levantou para me oprimir, aonde eu não enxerguei ainda, que eu preciso enxergar. Eu não quero deixar de ser o quê? O remanescente de Israel. O povo que vai. Lá em Apocalipse está escrito assim, mas ao vencedor. Ao vencedor de quê, irmãs? Da batalha. A vida é uma batalha. A nossa vida aqui é uma batalha. Mas ao vencedor, eu darei o direito de estar comigo na vida eterna. Mas ao vencedor da batalha, não se distrai. Não olhe para o lado. Amém? Amém? Porque às vezes a gente converte, a gente perde tempo de olhar para o lado. Vamos olhar para frente. Para Jesus Cristo. Que mesmo sendo Deus, não se envaideceu. Abriu mão de toda a sua autoridade, se fez homem, andou entre nós, sofreu todas as dores que nós sofremos para dizer assim, mesmo eu tendo todo o poder, eu nunca usei. Jesus não usou o poder dele
para matar Pilatos, para matar os sacerdotes que o perseguiam. Jesus não usou, e ele podia usar. Então, irmãs, não use o seu conhecimento para matar ninguém. Não use a Bíblia como instrumento de opressão. Não use a palavra de Deus para julgar. O julgamento não é nosso. O julgamento é do Senhor. Não percam tempo, irmãos. Não perco. Eu vou falar de mim, eu não perco. Eu não perco. Não perco. Você pode fazer qualquer coisa comigo que me magoe, que me machuque. Não vou ficar com mágoa. Não vou impor sobre você nenhum peso. Libero todas as pessoas que me magoam. Choro, mas não guardo mágoa. Não guardo mágoa, irmãos. Eu sei que às vezes a pessoa não estava no seu dia melhor. Eu entendo que tem pessoas que não podem entregar o que você pode entregar. Eu entendo que eu não sou perfeita, sou cheia de defeito. E que erro. E na medida que eu erro, eu peço perdão. E a gente tem que pedir perdão. Sempre, todos os dias. Confessar os nossos pecados. Porque nós somos falhos. Eu tive uma reunião com as pessoas muito idosas essa semana, uma senhora de 87 anos. E ela virou para mim e falou assim: eu não perdoo fulano de tal. Eu falei: não, faz isso não. Não faz isso. Eu já penso assim, a pessoa está com 87 anos, Deus vai colher, ela não perdoa, pelo amor de Deus. Eu falei: não faz isso. Não, não faz isso. Pensa assim, essa pessoa não estava no melhor dia dela. Essa pessoa não tem a visão que eu tenho do processo. Ela tem uma outra visão. Não faça isso. Por quê? Porque a gente não tem que trazer para o nosso coração a contaminação. Não deixe nada. O versículo de hoje do Holy Bible é um versículo que fala para gente, para a nossa vida ser uma vida de ação de graças. Que a sua vida seja uma vida de agradecimento, ação de graça e confissão de pecado, irmãos. Não olhe para os lados. Olha para Jesus, o autor e consumador. Nós, como igreja, vamos errar. Não se apoiem no vosso próprio entendimento. Então fala, amiga. Aí já fala. Ah, cadê? Tá aqui as meninas. Tá. Quando a Lala falava, né, me veio à mente, né, do não se apoiem em vosso próprio entendimento. E eu estava pensando também, meditando sobre qual é a guerra que vem destruindo as mulheres e as crianças no nosso tempo de hoje. Vamos trazer para hoje. Então, eu acho que hoje não é com matança sanguinária, assim, a gente vendo tudo, os corpos expostos, mas é uma matança na mente, né? Uma cultura. É uma matança de propósito, né? Do que fomos feitas para ser e as nossas crianças, os propósitos de vida que elas têm. E a gente está vendo um número crescente de quê? De casamentos sendo destruídos, mulheres 30 anos solteiras, homens solteiros, gente muito soberba, não quer se relacionar, não quer ter filho. Por quê? Porque a cultura, uma mente desse século está cegando o povo, né? E está matando mulheres e crianças sem a gente perceber, porque está matando propósito, né? Então, quando mata o propósito, matou aquela pessoa. Mata o sonho, né? Mata Porque você vai lá e mata o sonho. tornou uma pessoa infértil, ela não como, né? Então eu estava meditando exatamente nisso, porque ela lá fala assim, vamos trazer isso para hoje, aí eu estava aqui sentada e meditando, o que hoje está matando nossas mulheres e nossas crianças? Então é uma mente, né? O mundo, e Deus fala aqui que depois ele vai tirar esse jugo, esse fardo do remanescente. E se você for olhar para o lado hoje,
a gente tem uma maioria que tem uma mente, né? Quem é a minoria que não tem essa mente? Então, como é que a gente vai olhar para Jesus, onde a gente está cercado de gente que está pensando dessa forma? Então, nós somos essa minoria de pessoas que ainda estamos olhando para Cristo, olhando para o alvo, e com a espada na mão e com o escudo do outro lado. E é isso, gente. A gente só tem que fortalecer umas às outras aqui para essa guerra, porque nós somos minoria. A gente acha que tá difícil, tá. Tem muita gente em todo o mundo passando pela mesma coisa que a gente está passando, e a gente realmente precisa dessa minoria aqui, umas às outras, para que a gente possa nos fortalecer, porque o mundo é daqui para pior. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? Então, o que que a gente vai esperar do mundo? Não tem o que confiar do mundo da tribulação. Deus disse assim: vocês vão parar de confiar na Síria, porque o povo estava confiando numa guerra, estava confiando nas circunstâncias, confiando num pensamento, confiando. Se todo mundo está pensando assim, eu vou pensar diferente, eu vou ficar para trás. Não, não existe. Isso não existe. Estou pensando, eu vou ficar para trás. Não, isso não existe. Ou você pensa com a mente de Cristo, com a palavra de Cristo, que a gente está aqui meditando sobre essa palavra, ou então você vai pensar de acordo com pessoas que não têm domínio sobre nada, não têm controle sobre nada, não têm o poder. O poder não está na mão delas, a glória não é delas. E Deus fala, né? Depois eu vou lá, porque eles são orgulhosos. Eu não dei poder para eles. Eles não tinham poder. Eles estavam trabalhando para mim. É isso. Bom dia, amadas. Eu sou a Miriam, do Cartas Vivas. Que saudade de você. E eu, saudade de vocês, né? Cheguei ontem, caí aqui, mas esse texto, ele falou muito comigo, muito profundamente, embora eu não tenha lido antes, estudado, né? Então, ele traz, assim, para nós, a questão da responsabilidade e corresponsabilidade. Então, os homens fazem as leis. Eles são responsáveis pelas leis que fizeram e por todas as consequências das leis. E naquilo que não é da nossa conta, gente, não é da nossa conta. Aquilo que não é para você falar, comentar, que não vai trazer alguma mudança, a gente não deve ocupar nem o tempo e nem a boca. Porém, contudo, todavia, às vezes Deus quer levantar você para dar a cara a tapa. Né? Então, aqui na ministração, eu fui lembrando muitos exemplos, porque eu sou uma pessoa de paz, eu sou apolítica, eu detesto conflito, e Deus me levantou em situações de conflitos para ser esse agente que dá a cara a tapa e que traz mudança. Aleluia. Que foi, assim, muito sofrido, sabe? E eu falava assim: Senhor, eu te pedi tanta inteligência emocional, equilíbrio, sabedoria, mas eu não queria passar por esse vale da sombra da morte, né? Então, são coisas assim que eu não posso comentar, mas às vezes você ora, né? Porque você sabe que existe um assédio sexual, você sabe que existe usurpação, roubo, e você está percebendo aquilo no meio de uma comunidade e você ora por aquilo. Porque é obrigação nossa. Orar não é só pelo nosso umbigo, pela nossa família, pelo nosso grupo. Nós temos que orar pelos políticos corruptos, orar pelos ignorantes, pelos insensíveis de coração. É verdade. E aí Deus me levantou, né? Eu concluí essa etapa, graças a Deus, foram 3 anos. E então, a gente ter esse discernimento, o que é responsabilidade, o que é corresponsabilidade, quando eu devo me calar, porque tem diversas situações que a gente tem que virar as costas e falar: não é da minha conta, não é da minha conta.
A única coisa que a gente pode falar, Senhor, abençoa, toma conta lá. E a gente tem que estar atento, não pode se deixar levar pela covardia. Aí eu vou usar um exemplo, porque eu estou usando o Instagram muito para pesquisar curso, eu trabalho na área da beleza, inovação. Aí tem uns quadradinhos assim que aparecem para a gente, né? E ontem apareceu pela terceira vez, eles fazem assim, no meio da calçada tem alguém batendo numa mulher, sujigando. E a maioria passa e é indiferente. Forte, né? É uma pegadinha. Então, o homem está ali sujigando, batendo na mulher, e você acha que está batendo mesmo, porque é uma encenação muito feia. E a maioria passa. E aí tem, assim, muitos que vêm, que já empurra o cara, já defende, já assim, toma uma atitude, né? Então, que a gente possa orar para que o mundo não esfrie o coração, porque na Bíblia diz, né, que ia ter pai contra filho, filho contra pai, que o mundo ia esfriar. Então, a gente tem que ter esse entendimento. E, assim, no nosso dia a dia, gente, quando nós levantamos, hoje eu acordei 5h30, tinha uma lista enorme, enorme. Aí eu falo, Senhor, eu tenho tudo isso aqui para fazer. Mas, assim, aonde que o Senhor quer que eu esteja? O que é que eu devo fazer nesse dia de hoje? Amém. Porque é igual a Lala falou. Eu estava ouvindo a reunião anterior, às vezes você quer estar num shopping. Aí você tem que estar... eu ouvi a pregação, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento onde quer que Deus... Intencionalidade, que é uma coisa que ficou muito forte para mim no curso que nós fizemos, né? É viver intencionalmente. Tem que fazer um sentido o seu dia a dia e a sua rotina. E, infelizmente, outro ponto que a Lala falou aqui, que eu queria ressaltar, é assim, ó, quando vem a aprovação a nível do Brasil, nós sentimos, a nível da nossa Goiânia, nós sentimos, a nível da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa família. Muitas vezes nós estamos num grau de entendimento, de busca, de intimidade com o Senhor maior, e quem você anda junto não está. E quando aquele que você anda junto, ele cai no buraco, e ele tem as provações, tem provação que você não consegue. Né? Não vamos longe, você está ali na igreja ou na família, tem toda uma estrutura, tem toda uma coisa, vem uma pessoa e pá! E atrapalha aquele contexto todo, né? Então, aonde eu vou ressaltar a responsabilidade e corresponsabilidade? Pacificadores. Pacificadores. E orar, né? Orar, vigiar e ponderar. Então, não adianta você ficar jogando pérolas aos porcos, pregando, mas Deus quer de nós posicionamento. Às vezes você tem que pegar a pessoa assim, ó, sacudir no ombro, falar, ó, botar o dedo no nariz, ó, né? Então, é isso que Deus ministrou aqui no meu coração, né? Que a gente não se esfrie, que a gente se importe com o outro, que a gente aqui, como remanescentes, que nós possamos fazer diferença. Amém. Me veio aqui o exemplo, eu ia na creche, porque tem as crianças que o governo pega, que são maltratadas pelos pais, e o governo, a prefeitura, sei lá quem é responsável. E eu ajudei ali durante um tempo, há muitos anos, né? Então eu posso falar, que não é atual. E ali, às vezes, faltava o óleo e elas não podiam pedir, porque quem era responsável era o governo, e ali a gente acudia. Eu lembro que eu levei toalha para as crianças, chegou 15 dias depois, as toalhas tinham sido roubadas. Então, é muito difícil.
mas ao mesmo tempo, né, lá em Uberlândia, a Sal da Terra, ela administra. Tem uma, Todos os orfanatos. tem uma parceria com o governo, porque é obrigação do governo, não é obrigação da igreja. Mas nós, como igreja, temos que fazer diferença. Amém, amadas? Amém. Deixa eu falar. Alguém quer falar aqui? Dá uma olhada como que é aqui. Está sem a tela? Não, ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Então, posso orar, irmãs? Perguntei para a Graça. Grazi, alguém aqui quer falar? Levanta a mão. Que aí eu vou fazer a oração, né? Então, pode fazer. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer. Ó Senhor, estamos aqui, conhecemos a tua palavra, e a partir do momento, Senhor, que nós estudamos, que esta palavra foi ministrada na nossa mente, no nosso coração, Senhor, não deixe que possamos pecar contra ti, Pai. Ó Senhor, ministra mesmo no fundo do nosso coração, para que possamos revelar o amor de Deus, para que possamos, como povo remanescente de Deus, fazer diferença, Pai, fazer diferença. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Cada uma aqui é uma dor, uma aflição, uma petição, e que o Senhor tenha misericórdia mesmo. Nós clamamos pela tua graça, Pai. Nós clamamos pelo teu socorro. Eu não sei quem está aqui no Zoom, mas o Senhor conhece a intimidade, o coração. Às vezes a pessoa entrou com o coração tão angustiado, com um problema tão sério, mas nós queremos aqui entrar em concordância e declarar que anjos do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o salva. Então eu declaro anjos do Senhor visitando cada participante, cada pessoa, Senhor, que hoje não conseguiu entrar, Pai. Então que o Senhor vá de encontro à dor, à necessidade particular de cada uma. Visitando, Senhor, aqueles que estão enfermos, que a gente tem orado tanto. Continue mesmo, Senhor, usando a mão dos médicos, continue usando as intercessoras, porque na oração, Senhor, há um poder. Porque é através da oração que nós entramos em concordância com aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós. Então, nós oramos, profetizamos, declaramos a cura, o socorro, a providência financeira, o ajuste da família, de todas, Senhor, que aqui estão. Elas sabem aquilo que tem angustiado o seu coração, mas que elas tenham certeza que nesse momento o Senhor já destacou anjos do Senhor para lutar pela causa de cada uma de nós. E assim também, Senhor, nós oramos pelo Brasil. Oramos pelos políticos, Senhor. Verdade. Oramos por toda essa estrutura. Ó Senhor, no teu nome há poder. É o Senhor que põe, é o Senhor que tira, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que traz a morte. Então, nós confiamos o nosso Brasil, Pai, no Senhor. Confiamos, Senhor. E declaramos que, agindo Deus, quem impedirá, Pai? E declaramos que se o Senhor é por nós, nós não seremos atingidos. É verdade. Como a Lalá aqui falou, não temas, nós não devemos temer. Coloque em nós essa fé, essa segurança, que o Senhor é Pai, É verdade. o Senhor está conosco. Porque ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. E assim te entregamos esse Zoom, te entregamos o Brasil, te entregamos a causa de cada uma aqui, Senhor. Está te louvando e te agradecendo, porque o Senhor é bom.
A